Olá, bom dia, tudo bem? Sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Mais uma semana chegando e mais um tema tão importante quanto os outros. Eu adoro esse tema e provavelmente vocês também vão gostar muito. O tema de hoje, dessa semana, é osteopenia, osteoporose. Muitos de vocês já têm esse diagnóstico, alguns nem sabem, tá? Alguns têm perda de massa óssea, outros já estão com uma densidade mineral óssea muito baixa, e hoje vocês vão aprender a cuidar bem dos seus ossos, tá? E conhecer um pouquinho melhor essa enfermidade que acomete muita gente de forma silenciosa, tá bom? Mas afinal, o que é osteoporose? O que é osteopenia? É uma perda de densidade óssea dos seus ossos. Então o osso começa a ficar fragilizado. Tem duas causas assim que a gente chama, a primária e a secundária, né? A primária, que eu sempre gosto de frisar, é a parte hormonal. E também está relacionada à idade da pessoa. Mas tem também a forma secundária, uma osteopenia, osteoporose secundária, que também tem a ver com problemas digestivos, problemas da tireoide, né, problemas intestinais, renais, né, deficiências de vitaminas e minerais, né, falta de atividade física, sedentarismo, excesso de uso de corticoides, né, assim, produtos, assim, medicamentos usados para amenizar a dor, que às vezes vocês acabam suplementando corticoide, e esse corticoide faz uma reabsorção, levando a uma osteopenia, osteoporose. Também, entre outros, né, inibidores da bomba de próton. O que seria inibidor da bomba de próton? Aquele famoso prazol da vida, que você suplementa, né, faz uso para evitar uma azia, uma dor de estômago, um desconforto gástrico. Então, muito cuidado com esses medicamentos, tá bom? Agora, vou falar um pouquinho. Você sabia que osteopenia, osteoporose leva a fraturas, fratura óssea. E sabia que 90% das fraturas de quadril nas mulheres é por queda? Exatamente. O osso está tão fragilizado, tão deficiente, tão poroso, que uma simples queda pode levar a uma fratura de quadril, que é muito complicada, tá bom? E osteoporose? Ela é muito mais um problema proteico do que mineral, tá bom? Muita gente acha que suplementar cálcio é o suficiente para você fortalecer seus ossos. Aí vem aquela velha história desde que nós somos crianças. Tome um copinho de leite, né? Que o leite é rico em cálcio, o cálcio vai enriquecer, então o leite vai ajudar a evitar a osteopenia e osteoporose. Isso não é verdade. Na verdade, o leite causa osteoporose porque ele é um produto inflamatório. Então, achar que suplementar cálcio e achar que tomar o leite vai ajudar você a prevenir ou corrigir uma osteoporose ou osteopenia é um ledo engano, tá bom? Agora, se a gente fala que a osteoporose é muito mais problema proteico do que de mineral, então a gente vai entender um pouquinho o mecanismo. Isso eu quero que vocês aprendam bem, porque assim vocês vão fortalecer o seu esqueleto, a sua estrutura, tá bom? Então, se a gente fala de proteína, proteína é aminoácido. Um aminoácido essencial para você usar nos seus ossos chama-se colágeno, tá bom? Quase 70% da parte proteica dos seus ossos é colágeno. Só para a gente diferenciar um pouco, 90% dos ossos são formados por aminoácidos, colágenos, proteína, e somente 10% que é a parte mineral, que pode vir ali do cálcio. Então, suplementar cálcio não vai te ajudar em proteger os seus ossos. Às vezes até prejudica. Então, desses colágenos, quais os mais importantes, né? Quais os aminoácidos mais importantes que formam esse colágeno? Tem a glicina, a arginina, a prolina, a alanina e a hidroxiprolina. Só que nenhum desses aminoácidos vão te ajudar se você não tiver a vitamina C junto dela. Então, a vitamina C é importantíssima nesse processo de, assim, a parte proteica do osso, tá bom? Outra coisa, existem alguns tipos de colágenos que você já ouviu falar, né? Tem o colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas qual a finalidade de cada um? O tipo 1 é para os ossos, tendões e articulações. O tipo 2 é a cartilagem. E o tipo 3 é mais para as artérias, para a pele, né? Para o intestino. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Colágenos. Você sabia que a vitamina C é fundamental na produção de colágeno? Sem vitamina C, não há produção de colágeno. Você sabia que a clara de ovo também é rica em colágeno? Rica também em prolina e lisina? Tem também que 75% da sua pele, da sua derme,
75% é formado por colágeno. Veja como é importante manter uma boa nutrição proteica na sua vida, tá bom? Na sua dieta alimentar. Aquela gelatina que a gente consome, sabe? A gelatina. Então, ela é rica em glicina e prolina. Vai te ajudar a fortalecer seus ossos, sim. Você sabia um dado estatístico? Eu sempre trago umas estadísticas para vocês, né? Que as mulheres morrem em consequência de fratura de quadril muito mais do que qualquer outro problema, como câncer, né, cervical, ovariano, uterino ou combinados. Cuidado com seus ossos, cuide bem, e desde cedo, tá bom? Fratura de quadril representa apenas 30% das fraturas causadas pela osteoporose, mas ela é grave. Osteoporose é um enfraquecimento dos ossos, correto? Então, qual é a principal causa de osteoporose? Por que leva uma pessoa a ter osteoporose? Qual o fator principante? Digestibilidade, digestão. Então, provavelmente, a nossa nutrição está deficiente e a nossa absorção também está prejudicada. Então, você tem uma entrada de nutriente deficiente, a sua digestibilidade é prejudicada. E quais são os fatores que fazem essa digestibilidade ser prejudicada? Tem a parte cefálica, a parte oral, tem a parte gástrica e a intestinal. Eu vou dar ênfase principal à gástrica, por exemplo. Quem tem problemas de ácido clorídrico baixo, deficiência de pepsinógeno, né? Ou então faz uso de aquelas bombas de prótons que bloqueiam o ácido clorídrico do seu estômago, provavelmente vai te levar a uma osteopenia, osteoporose. Já na parte intestinal, né, são as deficiências da amilase, protease, são as enzimas digestivas, ou uma microbiota intestinal prejudicada, né, uma fermentação, falta de vitaminas. Então, a parte da microbiota intestinal é muito importante a gente corrigir, tá? E também tem os distúrbios digestivos, flatulências, que são os gases, fermentações, né? Diarreias agudas ou crônicas, tá? Constipação, azia, tudo leva a um diagnóstico de má digestibilidade, que se você permanece nesse processo, vai te levar a osteopenia, osteoporose, tá? Agora, a saúde óssea, se a gente sabe que o osso ele é composto, tem uma parte da proteica e uma parte mineral, como que a gente vai fortalecer o osso para a gente evitar a perda da massa óssea, que pode levar a uma osteoporose? Então, em jogo tem tanto a parte de mineral como a parte de proteína, mas também tem a parte hormonal. Então, o hormônio é muito importante nessa fase. Enquanto nós somos jovens, a gente não se preocupa. Mas se você entra numa andropausa, o homem, uma menopausa, a mulher, ou até o climatério que antecede essa perda hormonal, você tem um declínio de estrógenos e progesterona que leva a essa complicação e perda de massa óssea, tá? Então, tanto a progesterona quanto os estrógenos são muito importantes para você fortalecer e evitar a perda de massa óssea, tá? Além disso, tem a parte proteica, são os aminoácidos. Então, uma dieta rica em proteína é essencial para fortalecer e manter seus ossos, né, assim, saudáveis e fortes, tá? Semana que vem a gente vai entrar num tema de sarcopenia, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Agora, a parte proteica é a parte que vai fazer a nutrição dos seus ossos e a da parte muscular, tá bom? Também a deficiência de vitamina a deficiência de sol, vitamina D, a deficiência de magnésio, a deficiência de cálcio, sim, às vezes é necessário. Deficiência de outros minerais, zinco, cobre, fósforo, né? Magnésio, entre outros. Então, é um composto onde você vai fortalecer e manter o seu corpo ativo, porque o corpo é um construtor, ele constrói tudo. Mas é aquela velha história, se você não tem matéria-prima, não há construção, tá? Como eu falei, tem a parte do osso, que é a parte dos minerais, e a parte proteica, que é mais importante que a parte mineral, mas os dois trabalham em união. Você sabia que mulheres que fazem suplemento de cálcio, você vai no profissional de saúde e a primeira coisa que o profissional de saúde faz com quem tem uma perda de massa óssea é passar cálcio. É errado, não deveria. Tá? Você tem que fazer uma investigação para ver o que está acontecendo. E essas pessoas, essas mulheres que fazem consumo de cálcio via oral, têm um risco aumentado em 600 vezes mais para arteriosclerose, infarto miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, consumir cálcio sem corrigir a causa da osteopenia é um risco aumentado para essas enfermidades.
Agora, por que devemos evitar suplementar cálcio? Eu vou dar uns tópicos bem importantes para vocês prestarem atenção. Ó, técnicas avançadas de imagem, de ressonância, por exemplo, magnética, detectaram calcificação em 95% das glândulas prostáticas malignas. Por exemplo, o homem que faz suplementação de cálcio aumenta o risco de ter câncer de próstata. Tá? Esse influxo de cálcio, essa entrada de cálcio no seu organismo, aumenta o estresse oxidativo. Né? É uma inflamação, promovendo a disseminação dos cânceres. Então, suplementação de cálcio corre risco de aumentar cânceres. A liberação crônica de cálcio dos ossos, por exemplo, um osso osteoporótico que está perdendo massa óssea, ele está perdendo cálcio. Tá? Esse cálcio não só vai acelerar uma doença cardíaca, como também qualquer outro tipo de doença no seu organismo. Então, fazer a correção da perda de massa óssea é fundamental para evitar outras enfermidades. O aumento dramático do risco da fratura óssea acompanha baixos níveis de vitamina C. Às vezes você não sabe por que você tem um osso fragilizado. E às vezes pode ser também por uma deficiência da vitamina C. Vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ela é diluída em água. E ela não é uma vitamina de depósito. Então, se você toma vitamina C hoje, você tem ela no seu organismo. Se amanhã deixou de tomar, amanhã você não tem mais ela. Então, o uso diário faz-se necessário. Vitamina C não precisa ser dose alta, tá bom? Uma dose média, 250 mg dia, ou tomar 2, 3 vezes ao dia, melhora, evita esse risco de osteopenia, tá bom? Se você aumentar a vitamina C, que seja 1 mg de decilitro no sangue, independente ou não de outros suplementos, vai reduzir também em 30% o risco de cálculos renais. Vocês que sofrem de cálculos renais, vira e mexe, vai no médico porque tem areias, cálculos, sofre aquelas dores terríveis em forma de cinturão, né? Às vezes pode ser porque sua vitamina C está baixa, fazendo com que o cálcio chegue ao rim e faça esse acúmulo, levando a cálculos e essas areias. Então, vitamina C previne em quase 30% os cálculos renais. Sempre vocês vão aprender alguma coisa diferente aqui, porque o importante é cuidar da saúde, tá bom? De 7 e 8 anos de terapia com estrógenos, hormônio feminino bioidêntico, não qualquer tipo de estrogênio, tem vários tipos, tá? Em mulheres pós-menopausa, foi o suficiente para inibir substâncias, né, substancialmente, na verdade, a deposição de cálcio nas artérias coronariárias. Então, mulher que entrando no climatério, ou está na menopausa, pós-menopausa, suplementando estrógenos, vai inibir a formação de placas de ateroma. Porque a placa de ateroma, depósito de cálcio, é o que causa esse problema, tá bom? Não é o colesterol, é depósito de cálcio, tá bom? Osteoporose é muito mais uma deficiência de progesterona do que uma deficiência estrogênica. Por que isso? Vou explicar agora um pouquinho para vocês. O hormônio estrógeno, os estrógenos da mulher, eles evitam a perda de massa óssea porque eles bloqueiam os osteoclastos. Os osteoclastos são aquelas células que fazem a liberação de cálcio no sangue. Eles tiram o cálcio dos ossos e levam para a circulação sanguínea. Então, se você usa estrógenos, você vai diminuir essa garimpagem que eu digo, assim, você vai evitar essa perda de tecido ósseo. Agora, se você quer crescer, fomentar e aumentar os osteoblastos, que são as células que produzem o osso, você tem que usar a progesterona. Então, um inibe a remoção do cálcio e o outro estimula a produção, inibe a remoção do cálcio, o outro estimula a produção e o crescimento da massa óssea, evitando assim a sua perda e fazendo uma melhor remodelagem, tá bom? Vamos ver outra coisa bem importante. A progesterona aumenta ativamente a massa e a densidade óssea a ponto de reverter uma osteoporose. Então, ao longo dos anos, se você faz a reposição hormonal bioidêntica da progesterona, você melhora e reverte essa osteoporose. Isso é importante saber. Então, você sabe agora que a progesterona inibe os osteoblastos, estimula os osteoblastos, e o estrógeno inibe os osteoclastos. Um aumenta a produção e o outro remove, ok?
Não para só aí não. Tanto a progesterona quanto esses estadióis são importantes, mas a testosterona também. Então a testosterona tem um fator determinante. Ela é tão importante quanto a progesterona. Ela faz uma remodelação óssea, tá? Então tanto a progesterona como a testosterona aumenta os osteoblastos, que é a parte que vai crescer e aumentar a produção do seu osso. Agora, em contrapartida, cortisol. Se você vive estressada, cheio de problemas, esse cortisol elevado no seu sangue vai fazer com que você perca a massa óssea, porque ele inibe os osteoblastos que produzem as células do osso, tá bom? Aquele velho ditado: não se pode fazer um omelete sem ovos. Então, não se pode fazer osso sem matéria-prima. Então, o que é necessário para você entender para fortalecer seus ossos, mesmo que você já tenha um osso osteoporótico, ou se você está entrando na osteoporose, ou se você ainda está na osteopenia, ou se você ainda nem tem nenhum dos dois. Prevenção é o melhor tratamento para evitar qualquer problema. Então, você vai entrar tanto na parte de minerais. Quais são os minerais importantes para você fortalecer os seus ossos? Quais são? Zinco, magnésio, cobre, né? Trimetilglicina, vitamina A, né? Cálcio, em pequena quantidade, vitamina K2, né? Manganês, entre outros. Agora, a parte orgânica. Tem a parte mineral, mas tem a parte orgânica. É o colágeno. E colágeno é aminoácido, a estrutura proteica do seu organismo. Então, suplementar, fazer um consumo de proteína animal ou vegetal, mas de preferência animal, vai ajudar muito a você a formar ossos de melhor qualidade, tá? Outro ponto interessante para vocês saberem: homocisteína. A gente já falou de homocisteína antes. A homocisteína é um marcador de metilação. O que é metilação? É a produção energética do organismo. Quando você tem uma homocisteína elevada, você diminui a produção de ATP, energia da célula. E quando você tem uma homocisteína baixa, é sinal que a sua produção energética está adequada. Então, quando você tem uma homocisteína elevada, você também tem perda de massa óssea. Então, tudo está conectado. Nada é por acaso. Tudo tem um significado e tem um porquê. E o corpo trabalha em conjunto. Por isso que a gente nunca separa o tratamento da medicina. A gente tem que trabalhar holisticamente. Então, homocisteína elevada aumenta risco, sim, de osteopenia. Também a osteoporose pode causar declínio cognitivo. Por quê? Porque ela tem uma sobrecarga neural de cálcio. Exatamente. Quando você tem uma perda de massa óssea, aquele cálcio circulante vai sendo depositado no seu cérebro, nos seus neurônios, diminuindo também a sua percepção, a sua cognição. Tá? Gastrite atrófica, uma gastrite, né, é uma das principais causas também de osteoporose por má absorção dos minerais e nutrientes colágenos, aminoácidos. Tá? Ácido gástrico, neutralizadores, os antiácidos, as bombas de prótons, a gente sempre frisa. Omeprazóis, pantoprazóis, não importa o prazol que você usa, todos eles são prejudiciais. Tá? Os bloqueadores beta-2, né, de ácido clorídrico, né, cimetidina, ranitidina, também vão levar a um problema de osteopenia, osteoporose. Mas não para por aí não, tá? Eu quero mostrar também que tem outros medicamentos muito perigosos que vocês têm que evitar. Quase todos os pacientes que eu trabalho hoje em dia estão com dificuldade de dormir, né? Tem um problema sério para ter o sono, ou para induzir ou iniciar o sono, ou para permanecer no sono. E muitos deles, graças à nossa medicina, a gente consegue reverter a grande maioria. Mas alguns ainda fazem uso desses benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são aqueles inibidores do sono. São os famosos clonazepam, diazepam. E sabe o que ele faz com você? Causa perda de massa óssea pelo aumento da prolactina. E a prolactina é um bloqueador do osteoblasto. Tá? Homens que fazem atividade física, usam esteroides, né? Fazem bloqueios de aromatase. O que é aromatase? É a conversão do hormônio testosterona em hormônio feminino, estrógenos. Então, às vezes, usam esses produtos químicos, né, medicamentos químicos, que a gente chama de bloqueadores da aromatase. Esses podem causar também osteoporose nos homens, justamente por elevação da prolactina. Tá? Também aqueles medicamentos que inibem a dopamina, né, provocando a prolactina elevada. Tem os antidiabéticos orais, o principal deles é a glitazona. Eu não faço mais uso de nenhum medicamento à base de glitazona,
né? Porque a glitazona estimula a produção de perda de massa óssea. Fumantes, estresse prolongado, né? Tudo isso leva a uma perda de massa óssea também. Você sabia que o cálcio, para ser absorvido, ele precisa ser solubilizado, tem que diluir o cálcio. E é ionizado pelo ácido estomacal. Agora, se você faz consumo de bomba de prótons, os inibidores de ácido gástrico, ou você faz consumo de álcool com frequência, ou se você faz uso de flúor, que eu vou falar agora, você também vai ter uma perda de massa óssea. Você sabia que o flúor, esse flúor mesmo, que tem na água, que tem no creme dental, que não previne cárie, não é uma verdade, tá? Esse flúor transforma a hidroxoapatita, que é 50% da formação do cálcio dos ossos, em fluoropatita, mudando a estrutura óssea, levando a uma perda estrutural da trabécula, da parte interna dos seus ossos, levando a uma perda assintosa, tá bom? Ele estimula a secreção do PTH, o paratormônio, aumentando assim a produção osteoclástica, quer dizer, além dele bloquear os osteoblastos, que produz a célula óssea, ele aumenta a produção do osteoclastos que produz a remoção do cálcio dos seus ossos. Ele faz o inverso. Agora, costumeiramente, além do cálcio, muitos profissionais de saúde passam aqueles ibandromato, isedronato, são os bisfosfonatos. Os bisfosfonatos são aqueles medicamentos que se usam semanalmente, né, mensalmente, semestralmente ou anualmente. Não importa a forma que você vai usar, ou injetável, ou via oral, se é semanal, se é mensal, se é semestral, não importa. Tá? Todos eles, sem exceção, vão fazer com que você tenha um aumento de risco de fraturas espontâneas. Tá? Aumenta câncer esofágico, fibrilação atrial, síndrome gripal, conjuntivite, convulsão, tetania, parestesia, mialgia, que são dores musculares, falência renal, hipocalcemia, uveíte, esclerose, entre muitas outras coisas. E por que eles causam isso? Porque eles acabam enganando o metabolismo. Eles pegam o cálcio que está dentro do seu osso, da trabécula, e leva para a periferia. Aí você vai fazer um exame de imagem, uma densitometria óssea, e você vai achar que eles estão te ajudando, os medicamentos. Mas na verdade eles estão fragilizando o seu osso, aumentando só a parte externa e diminuindo a parte interna. No exame de imagem, aparentemente parece que ele melhorou o seu quadro, mas simplesmente ele virou uma casca de ovo, onde vai aumentar o risco de fratura e, consequentemente, aquele cálcio que foi removido dessa uma forma errônea vai cair na circulação, causando todos esses transtornos. E densidade óssea não reflete necessariamente massa óssea. Então, o exame de imagem que a gente vê a densidade mineral óssea não vai refletir realmente a sua massa óssea. Tá? Então, densidade óssea não é sinônimo de qualidade óssea. Eu quero que fique muito hoje guardado na memória de vocês todos esses detalhes, porque é muito importante vocês se livrarem de medicamentos e começarem a usar os suplementos necessários e os aminoácidos para poder corrigir essa deficiência. Você que já tem osteoporose, pode ter certeza, você reverte sim. Você que está em osteopenia, também. E aquele que não tem nada, previna-se. O melhor tratamento para qualquer doença é não adquiri-la. Ok? Semana de hoje, muito proveitosa. Semana que vem, como eu já tinha anunciado há pouco tempo, vai ser sobre sarcopenia, perda da massa muscular, a perda do músculo do seu organismo. Tá bom? Então, um grande beijo, abraço para todos vocês, uma excelente semana. Meu telefone de contato é o 45 999 17 9900. E aguardo perguntas, ok? Até mais.